A paz do Senhor Jesus, amém. Bom dia, Deus abençoe grandemente o nosso dia. Boa tarde, Deus abençoe a nossa tarde. Boa noite, abençoe a nossa tarde em nome de Jesus. Chegando aqui, meditação da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar de um personagem, uma pessoa muito importante. Não é simplesmente só um personagem bíblico, mas é um homem que mudou o modo de pensarmos sobre o poder de Deus e o que Deus é capaz de fazer por nós e para nos provar. Vamos falar sobre Jó. Vamos meditar em Jó e entender o propósito que Deus trouxe sobre a vida de Jó. Bem, irmãos, a Bíblia, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A Bíblia já nos relata já de imediato que havia um homem reto. Naquele tempo, havia um homem reto, correto, justo, temente a Deus. Porque muito da importância nossa é ser justo e reto, temente a Deus. E se desviava do caminho do mal. Ele não ficava diante da presença daquilo que era mal. Ele saía, se dispersava. Da onde havia mal, ele saía longe, se distanciava. Muitas vezes hoje é diferente. O interessante da palavra do Senhor, que aqui em Jó, capítulo de número 1, a gente está falando, de versículo 2 e 3, vai dizer assim: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e eram o seu gado de 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e vinha e 500 juntas de bois, e 500 juntas de jumentas, e eram também muitas agentes ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Quer dizer que a Jó, ainda de ter essa quantidade de coisa, era muito riquíssimo, e também todas as pessoas serviam a ele. Amém? Muito interessante. Vou dar uma paradinha aqui nos versículos para a gente evangelizar dentro dessa palavra um pouco mais, porque é de muita importância a gente falar sobre a palavra de Deus e também entender o processo de Deus. Jó, entendemos que no versículo Jó, no primeiro versículo, Jó era um cara que temia a Deus, um cara reto, fugia do caminho do mal. No segundo versículo ele tinha 7 filhos, 7 filhas. No terceiro versículo, vamos entender que Jó era um cara muito rico, tinha muitas coisas e as pessoas estavam ali ao redor dele. Entendemos que tinha pessoas ao redor de Jó. Olha o que vai acontecer nos próximos versículos, amém? Que a Bíblia vai dizer assim: e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs. Vou ter pregado errado ali, então total seria 7 filhos, né? São 3 irmãs, e a comerem e beber com eles. Sabia aqui que era uma família unida, uma família agradável aos olhos de Deus, pela retidão de Jó, mas também seus filhos eram retos diante de Deus. Mas aí vamos entender, mas por que Jó foi provado? Essa evangelização, essa meditação, vamos fazer ela em 7 vídeos para entender melhor.
Nós vamos entender aqui que não dá para fazer uma evangelização sobre o que Satanás fez na vida de Jó e o que Deus permitiu de uma vez num vídeo só. Só que vamos fazer em 7 vídeos, amém? Vamos ler a palavra aqui. E sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava e levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Glória a Deus, aleluia. Olha que benção. Como é bom entender. Para finalizarmos a meditação da palavra, irmãos, entendemos aqui nesse próximo versículo, entendemos que o seguinte: o Jó, ele levantava de madrugada, fazia holocausto a Deus, para que entendesse ele na sua mente, no seu coração, se os filhos dele tivessem pecado, ele fazia ali um sacrifício por causa do pecado dos filhos dele. E se Jó entendia a questão do pecado, Jó temia o pecado, e algo que hoje entendemos que as pessoas não entendem, mas Jó, ele temia o pecado, e quando tememos o pecado, corremos atrás do Senhor e confessamos diante dele os nossos pecados, e ele nos perdoa. E isso Jó fazia.